Olá, para você que está vendo esse vídeo. Agora eu vou ler aqui a introdução à aventura. É para o mestre, mas é para os jogadores saberem nesse pedacinho. Aí no final do vídeo eu mostro de onde é que eu pego isso. Onde é que eu peguei isso, né? Que isso aqui não é originalmente meu, não. Vamos lá. Durante quase um século, toda a madeira nobre do reinado em que se passa essa aventura era extraída de uma antiga região que abriga um povoado de extratores. Rotas comerciais foram criadas a partir dali e o pequeno vilarejo tornou-se um próspero vilarejo chamado, esse negócio aqui, ó, Falenvidu, ou sei lá como pronuncia isso. No entanto, a extração desenfreada de madeira nos últimos 40 anos fez com que uma das maiores florestas já conhecidas fosse reduzida a pequenos focos de vegetação, até que se tornou cada vez mais difícil encontrar árvores em meio a extensas clareiras. Mais recentemente, há alguns anos, os lenhadores passaram a ser constantemente atacados nos seus acampamentos por forças desconhecidas, enquanto descansavam de um longo dia de trabalho, fazendo com que a derrubada das florestas fosse diminuindo cada vez mais, até que cessasse. O próspero povoado, que antes era uma importante rota comercial e abastecia o reinado com o que havia de melhor em termos de madeira, acabou sendo abandonado por muitos moradores e lenhadores, restando apenas aqueles que passaram a cultivar nas terras desmatadas e a criar um estranho gado nativo da região conhecido como Jilt. Isso na nossa história é irrelevante. Há cerca de um ano, a escassez de madeira nobre nos grandes centros fez os preços pelo material subir consideravelmente. Então, alguns grupos de extratores retornaram à região para cortar o que sobrou das florestas. Mas, dessa vez, porém, a natureza, no entanto, todavia, porém, parece querer cobrar a conta de forma avassaladora. O principal acampamento dos lenhadores foi atacado por estranhas criaturas e a serraria foi completamente destruída. Mas não parou por aí. Plantações próximas foram dizimadas, o gado foi morto nos campos e algumas crianças desapareceram perto do anoitecer, sem deixar rastros. Pragas e insetos estão por toda a parte na cidade, causando infestações. O líder da cidadezinha prometeu uma generosa recompensa a quem conseguir livrar o vilarejo desse mal, que está lhes assombrando. Lendas contam que havia um druida, detalhe aí, hein? Ambientalista na região que se uniu às forças da natureza para proteger a mata. Essa lenda antiga vive apenas no imaginário dos moradores, mas sempre que algo acontece imediatamente, culpam aquele que chamam de Garuda, creio eu que seja essa pronúncia, o espírito da floresta. Sem saber dessas histórias, na verdade, sem saber dessas histórias que o povo começa aqui, mas no caso vai ser o princípio da história nossa do RPG. Eu tirei desse PDF aqui, foi desse grupo aqui, Guilda da Abóbora RPG. Eles têm uma meta mensal para poder liberar cada história, ou seja, liberam uma história por mês. Só que dependendo da contribuição, que o mínimo é 10, dependendo de quanto você contribui, tem aqui, ó, 10 ou mais, 29 ou mais já libera outras coisas, 40 ou mais 49 ou mais já libera outras coisas. Eles costumam aí, deixar uma história grátis. Mas se você tiver interesse, é só acessar, vou deixar o link na descrição.